Bom dia, povo de Deus, que Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua família. Estamos aqui reunidos para mais um dia do nosso devocional. Estamos iniciando essa semana nova, graças a Deus e ao seu cuidado conosco. E é claro, né, que vamos iniciar no melhor lado, né, no lado de Jesus, e que Deus possa nos abençoar durante essa semana, que nós possamos receber muitas notícias boas, que Deus abençoe todos os nossos planos, os nossos projetos e que nenhum mal prevaleça sobre a nossa vida. Amém? Gente, estamos reunidos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 4 de Mateus, do versículo 1 ao versículo 20. É muito importante, né, que você sempre leia, você tenha a sua intimidade com Deus. Alguns capítulos não está dando, né, para eu fazer o capítulo completo, porque senão o devocional fica muito longo. Mas você pode sim fazer o seu próprio devocional, você pode ler a palavra, ter a sua intimidade com o Senhor para que Ele possa te abençoar e com certeza, né, você possa entregar o que você quiser nas mãos dele, né? Lembra que Deus, ele sabe tudo que a gente precisa e o que ele mais ama é que a gente tenha intimidade, que a gente fale com ele, que a gente peça, né, de coração quebrantado, que ele vai nos conceder se for para o nosso bem. Amém? Se você é novo por aqui e não ainda acompanhou o nosso projeto, nós iniciamos o nosso devocional lá no Instagram. Nosso arroba é Momento com Deus Agora. Já estudamos o livro inteiro de Mateus e agora estamos começando o livro de Marcos. Então, se você tem esse desejo de conhecer mais sobre o Senhor, você pode iniciar por lá e depois você vem aqui para dar continuidade, tá? Eu sempre falo que é muito importante que nós tenhamos nossa própria intimidade com Deus e que você não pare apenas por aqui, né? Que você não seja aquela pessoa rasa, mas sim que você busque a profundeza em Deus, que você o conheça de verdade, porque eu tenho certeza que Ele vai mudar a sua vida. Amém? Bom, gente, quero também pedir que você deixe seu like aqui no vídeo, que você curta, comenta se o nosso canal tem te ajudado de alguma forma. Tudo isso que você faz, né, não é para mim, mas é para que o YouTube entenda que a nossa mensagem é boa, que a nossa mensagem é relevante, que ela tem ajudado pessoas, né? Então, faça isso, plante na vida do outro, né, para que Deus também possa plantar na sua vida, né, transborde. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal. Tem um botãozinho aqui abaixo, um botãozinho preto, você pode clicar em cima e se inscrever. E você também pode ativar as notificações, tá? Vai aparecer, quando você clicar em se inscrever, vai aparecer as notificações lá. E aí você só ativa, que é para todas. Porque todos os dias, quando eu postar o nosso devocional, você vai ser notificado e dessa maneira você não vai se esquecer de orar. Amém? Então vamos lá. Vamos orar. Se você nesse momento não pode pegar a sua Bíblia, não tem problema, você ouve, né? Mas no momento que você tiver um tempinho aí do seu dia, nem que seja 5 minutinhos, você senta, você medita na palavra de Deus, porque eu tenho certeza que Ele vai falar com você. Amém? Vamos lá. Marcos capítulo 4, a parábola do semeador. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se no barco sobre o mar. Ou seja, gente, aqui o texto já está falando, né, que Jesus ele estava pregando no barco, né, porque já não tinha mais como ele estar pregando ali entre as pessoas, porque ele já estava muito conhecido. Então a multidão, né, ficava ali em derredor do mar para que elas pudessem ouvir a Deus. Continuando. E toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ele ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhe dizia na sua doutrina: Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. E caiu outra em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. E ele disse: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Gente, eu quero dar uma pausa, né? Nesse primeiro versículo, porque é um versículo muito forte. Aqui Jesus ele está falando, né, sobre as sementes, e é importante que nós saibamos, né, que essas sementes somos nós, né? Mais à frente eu vou explicar sobre essas sementes, mas algo, né, que eu quero falar aqui para vocês, quando Deus fala assim, né, que quem tem ouvidos, que ouça.
Aqui Jesus ele não está falando dos nossos ouvidos normais, né? Ele está falando aqui dos nossos ouvidos espirituais. Muitos de nós, né, não temos ainda a sabedoria espiritual, nós não temos muitas vezes os ouvidos abertos para ouvir a Deus. E por quê? Porque tantas vezes quando nós estamos orando, nós não nos entregamos verdadeiramente a Deus. E como eu já falei para vocês, né? Não tem como Deus ele coabitar com o pecado. Se você tem algum pecado assim na sua vida que te afasta de Deus, você precisa se afastar disso para que você possa ouvir a voz de Deus ao seu coração. Então, Jesus ele vem aqui nos dar esse alerta, porque muitas pessoas, né, vivem na igreja, muitas pessoas pregam a palavra de Deus, mas infelizmente são pessoas cegas, né? Pessoas que não têm os olhos espirituais abertos. Elas estão ali presentes apenas de corpo, né, mas não estão de alma nem de espírito. Então, é isso que Jesus ele quer nos ensinar, né? Aqui também Jesus está falando, né, sobre os mestres da lei daquela época, né, que eram pessoas cegas. Eles sabiam da palavra de Deus, mas aquela palavra de Deus não penetrava no coração deles. Por quê? Porque eles viam Deus com outros olhos, né? Eles queriam a glória para ele. Não é à toa que Jesus ele foi morto pela pura inveja, né, dos mestres e fariseus e até dos sacerdotes daquela época, né? Então, é isso que Jesus ele vem falar para a gente, né? Nós precisamos estar ao lado de Jesus verdadeiramente, né? Quando a gente ora, nós temos que pedir o Espírito Santo, como eu já falei para vocês, né? Que é o Espírito Santo que nos dá a revelação de tudo que a gente precisa saber. O Espírito Santo ele está ao nosso redor o tempo inteiro, mas para que a gente possa o ouvir e possa entender o que ele está falando conosco, nós precisamos nos entregar verdadeiramente, né? No momento que a gente se entrega para Jesus, como a gente estudou aqui essa semana, que Jesus ele mudou o nome dos apóstolos, nós ganhamos uma nova identidade. Então não tem como, se você realmente se entrega para Jesus, você ficar vivendo uma vida dupla, né? Se hoje você tem algum vício, se hoje você tem alguma coisa que te impede de chegar até Deus e você sabe que é isso que te impede, você precisa renunciar. Se você verdadeiramente ama ao Senhor e você quer a eternidade, então eu tenho certeza que você vai cumprir. Gente, eu já falei também aqui que nós sabemos que a vida espiritual é muito desafiadora, né? O mundo, ele coloca o tempo inteiro muitas tentações. Então, se nós não estamos relacionando assim com Deus verdadeiramente, a gente cai, né? Muitos de nós estão sim propostos a cair, como o próprio Deus falou na Bíblia, né? Que a nossa carne é fraca, mas o espírito ele é forte. Então, nós precisamos alimentar o nosso espírito. Assim como a nossa carne precisa de alimento, o nosso espírito também precisa. Porém, o que vai, né, habitar muito mais no nosso eu é aquilo que a gente alimenta mais. Então, se hoje você alimenta mais os prazeres da carne, então é óbvio que você não vai ouvir a voz de Deus, né? Não adianta você hoje começar a ler a Bíblia e você falar que vai mudar e no primeiro obstáculo você sair fora, né? Não é assim que funcionam as coisas de Deus. Tudo para Deus tem um tempo e Deus sabe a hora certa de nos entregar cada coisa. Mas para isso nós precisamos estar com o ouvido aberto, né? Os ouvidos espirituais, e que só através do Espírito Santo é que a gente consegue. Amém? Então vamos aqui dar continuidade. Versículo 10. Quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram acerca daquela parábola. E ele disse: A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Aqui, gente, ele está falando dos mestres da lei, dos fariseus, dos sacerdotes, tá? Que, como eu falei, acabei de explicar para vocês. Infelizmente, existem pessoas, né, que são mestres da lei, têm títulos, como até hoje, né? Tem tantos sacerdotes, tem tantos pastores e tantos outros, né, que falam de Deus, mas aquelas pessoas, elas são cegas espiritualmente, né? E, infelizmente, muitas das pessoas que não conhecem a Bíblia, né, elas apenas escutam aquelas pessoas e elas acreditam em tudo que aquelas pessoas falam, né? Sendo que o próprio Jesus, quando ele morreu na cruz, ele nos deu esse livre-arbítrio, né? Ele nos entregou. Hoje nós temos a autoridade de falar com Deus, né? Como antigamente aquelas pessoas não tinham. E hoje nós temos essa liberdade de falar com Deus. É por isso que eu falo para vocês, né, que vocês não podem apenas ficar no devocional aqui comigo, vocês precisam ter a intimidade de vocês com o Senhor, porque o Senhor vai revelar coisas para vocês que não vai revelar para mim. Cada pessoa tem um propósito individual. Continuando.
A vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E ele disse: Não percebei essa parábola? Como pois, entenderem todas as parábolas? Então, aqui, Jesus ele está falando, né? Se aquelas pessoas elas não estavam sendo capazes de entender aquela parábola que Jesus falou, como é que elas iriam entender as outras coisas que Jesus iria ensinar, né? Como eu falei para vocês, né? E vou tornar a repetir. Não é porque uma pessoa ela vive na igreja, né, que ela sabe tudo sobre Deus e que você precisa acreditar 100% nela. Existem muitas coisas na minha vida, né, que foi o Senhor que me revelou, mas Ele só fez isso no momento que eu realmente tive a intimidade com Deus. Hoje eu conheço a palavra. Eu não conheço porque alguém me falou, mas eu conheço porque eu fui buscar, eu fui ler. É óbvio que eu não tenho a sabedoria ainda igual a de Deus e jamais eu vou ter, né? Deus vai me revelando a sabedoria da maneira como Ele quer, da maneira como Ele quer que eu use. Então, quando você tem essa intimidade com o Senhor, Ele vai te revelando, Ele vai falando com você, e coisas que estavam erradas, Ele vai começar a colocar na sua frente para que você enxergue que é aquilo que te afasta de Deus. Ele vai te deixar sensível, né? Então, se é uma pessoa que ela vive na igreja, mas que ela fica ali dando uma de santa, falando e tudo mais, e que você acredita nela, vai chegar um momento que Deus ele vai te revelar quem é aquela pessoa, porque a Bíblia também fala que tudo aquilo que está escondido vai ser revelado. Né? Então, nós precisamos tomar cuidado com o que a gente ouve, nós precisamos tomar cuidado qual é a fonte, né, em que está saindo a palavra de Deus para a gente, né? Nós precisamos ter a certeza, né, que aquela pessoa realmente ela prega e faz o que ela prega, né? E é óbvio que só quem vai te dar esse direcionamento é o Espírito Santo, né? Nós não temos a sabedoria. Então é o próprio Deus, né, que pela sua misericórdia e a sua bondade nos entrega o Espírito Santo para que através dele nós possamos tirar as vendas, né, e as cegueiras espirituais. Amém? Então vamos continuar. Versículo 14. O que semeia, semeia a palavra, e os que estão junto ao caminho, gente, preste atenção, porque agora Jesus ele vai explicar o que ele falou lá no início, tá? Sobre a questão da palavra ser semeada, né? Ele vai explicar aqui como é que a palavra é semeada em cada pessoa e como é que essa pessoa reage. O que semeia, semeia a palavra, e os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Então, o que é que Jesus está falando aqui, né? Existe aquele tipo de pessoa que ela se empolga com as coisas de Deus, que ela ouve, ela fica ali muito feliz, né? Ela fica maravilhada com tudo aquilo que ela ouviu. Ela fala, ai, eu agora vou mudar, eu agora vou ser diferente, Deus vai agir na minha vida. Mas é o que que acontece? Vem logo o inimigo, né? E rouba isso ali. Micaele, como que o inimigo rouba essa palavra de mim? Muito simples, gente. Ele vai roubar com a dúvida, ele vai te perguntar o tempo inteiro: ah, mas será que isso aí é verdade? Ah, mas será que Deus faz mesmo? Ele vai começar a fazer você duvidar da sua fé, né? E a Bíblia fala que Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o inimigo tem brechas que ele vai entrar na tua vida. E se você é uma pessoa que está iniciando agora, você precisa estar com seus olhos espirituais muito mais abertos, porque ele vai utilizar de todas as brechas para entrar na tua vida e para destruir o que Jesus veio plantar, né? Muitas vezes você recebe sim aquela palavra, mas por você não estar firmado no Senhor, o inimigo ele simplesmente vem e rouba. Então é por isso que é todos os dias que nós precisamos orar. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Né? Nós precisamos ficar muito mais próximos de Deus. E, Micaele, como é que eu tenho essa intimidade com Deus? Orando, jejuando, pedindo a Deus para que Ele possa te revelar, porque nós só conhecemos uma pessoa quando nós temos intimidade, né? Não tem como você conhecer alguém se você não tem intimidade com aquela pessoa. Então, é da mesma maneira como Deus quer que nós sejamos, né? Nós tenhamos intimidade com o Senhor, que nós o busquemos, que nós o falemos, né? De tudo que a gente precisa, porque Jesus sabe o que a gente precisa, mas Ele ama ouvir o que é que a gente quer, porque tudo isso ali vai se alinhar com a vontade dEle. Versículo 16. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmo. Antes são temporãos, depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra,
logo se escandalizam. Aqui Jesus está falando, né, sobre o outro tipo de pessoa, que é aquela pessoa que recebe a palavra, que ela entende a palavra, porém, quando vem, né, as tribulações da vida, ela abandona Deus, né? Ela fala que Deus não está com ela fala que se Deus estivesse com ela não estaria sofrendo, e por conta de tantas outras coisas, né, de tantas, como é que eu posso falar? De tantas distrações, né, de tantos desertos que muitas vezes ela passa, mas é porque Deus está fazendo ela passar para o bem dela, ela não entende, né? E ela acaba fazendo o quê? Se afastando das coisas de Deus, né? Achando que isso ali vai melhorar a vida dela. E é por isso que Jesus fala aqui, né? Que ela ouve a palavra com prazer, mas ela não tem raiz, porque ela é uma pessoa temporã, uma pessoa que ela quer estar do lado de Deus, mas ela quer estar do lado de Deus recebendo, né? Ela quer estar do lado de Deus na felicidade, ela quer estar do lado de Deus só ganhando, ganhando e ganhando, e nunca se redimindo a Deus verdadeiramente, né? Então é por isso que Jesus fala aqui, né? Que logo ela se escandaliza e ela se afasta de Deus. Versículo 18. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando nela, sufocam, e ela fica infrutífera. O que é que Jesus está falando aqui, né? Justamente aquelas pessoas que recebem a palavra, mas infelizmente elas são cegas pelas riquezas e por tudo, né, que existe dentro desse mundo, as ambições. Então isso ali faz com que ela sufoque a palavra de Deus, né? Porque ela não está nem aí. O que é que ela quer? Ela quer os bens materiais, né? Ela olha para os bens materiais, ela acha que os bens materiais vai comprar alguma coisa na vida dela. Gente, olha, a pior ilusão que a gente pode ter na nossa vida é achar que dinheiro ele vai, tipo assim, te proporcionar 100% de felicidade. É óbvio que sim, o dinheiro é importante para muitas coisas, mas ele nunca vai ser capaz de te preencher como Deus preenche. É muito engraçado que quando a gente está firmado realmente em Deus, né? Muitas coisas vão sobrevir sobre a gente, mas porque Deus quer que a gente se fortaleça. Mas eu nunca vi o dinheiro tamponar o vazio que tem dentro da nossa alma. Eu nunca vi o dinheiro comprar a família, né? Uma família maravilhosa, perfeita, onde todo mundo é da forma como você quer. Eu já vi Deus restaurar famílias, eu já vi Deus levantar pessoas, mas eu nunca vi o dinheiro comprar caráter, sabe? Então nós precisamos tomar cuidado para que a gente não seja esse tipo de pessoa, né? Como Jesus mesmo falou, nós não sejamos os cegos espirituais. E é óbvio que Jesus está falando aqui de tudo que acontece dentro desse mundo, né? Quantas pessoas hoje são corrompidas pelo dinheiro? Quantas pessoas hoje são ambiciosas, né? Quanto mais elas têm, mais elas querem, né? Mas elas nunca estão abertas, né, a ajudar o próximo, elas nunca estão nem aí. Para elas o trabalho é mais importante do que Deus. E o que é que Jesus fala na Bíblia? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas vos serão acrescentadas, ou seja, o nosso primeiro lugar tem que ser Deus. Né? Nós não podemos levantar pela manhã com a preocupação que precisamos de trabalhar, com a preocupação que precisamos fazer trilhões de coisas. Precisamos ter responsabilidade? Sim, mas nós precisamos orar. E quantas vezes eu vejo as pessoas falando, mas eu não tenho tempo de orar. Mas a pessoa está lá no telefone olhando a vida alheia, falando da vida do outro, né? Ela não tem 5 minutos para sentar, para se ajoelhar e para realmente orar e entregar o dia dela para Deus. Então nós precisamos tomar cuidado, né, com essas falsas riquezas. Não é que você não possa ter, porque Deus ele quer te dar. Ele não conquistou, né, tudo isso na cruz para a gente de graça. Então Deus quer nos dar abundância, Deus quer nos dar felicidade. Mas antes de Deus nos dar tudo isso, Ele quer que nós nos firmemos na Sua palavra, né? Nós o conheçamos de verdade e nós sejamos rocha, né? Firme naquela rocha, para que nenhuma dessas coisas, né, venham nos cegar e a gente acabe nos afastando de Deus. Versículo 20. E os que receberam a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Bom, gente, aqui, né, Deus fala da última pessoa, que é aquela que recebe a semente e que o que é que ela faz? Ela planta.
É o que eu falo aqui para vocês sempre, né? Que quando você dá um curtir aqui nesse vídeo, quando você compartilha a mensagem, quando você comenta, você está frutificando, você está fazendo a semente crescer, você está plantando a semente em outros lugares, para que aquela semente ela possa crescer, né? E aqui Jesus ele deixa muito claro, aquele que recebe, ele recebe, um recebe 30, o outro multiplica para 60, o outro para 100 por um. Ou seja, aquelas pessoas que realmente conhecem a palavra de Deus, que elas estão firmadas no Senhor, que elas sabem sim que Deus é o caminho, a verdade e a vida, e que elas sabem que nada nesse mundo pode cegar os olhos espirituais dela ao ponto dela esquecer de Deus, né? Dela não colocar Deus em primeiro lugar. Então, como eu falo, seja transbordante na vida de outras pessoas. Você não sabe o que o outro está passando. Quantas vezes uma mensagem como essa pode salvar a vida de alguém e você, às vezes por orgulho ou às vezes mesmo porque não quer, você não compartilha. Então, seja semente na vida do seu próximo, né? Se você quer ser abençoado, você precisa plantar, né? Jesus falou que o maior mandamento é amar a Ele sobre todas as coisas, mas o outro que é semelhante é amar é amar os outros como a si mesmo. Então, Deus, Ele ama pessoas. E tantas pessoas estão aí no mundo, né? Sendo perseguidas, pessoas que estão cegas espiritualmente, pessoas que desejam esse amor, mas elas não conhecem, né? Que através de Jesus elas podem ser completas e que através de você essa semente pode ser plantada. Não despreze aquilo que Deus te deu. Não despreze aquilo que Deus te deu. Se Deus está te pedindo hoje para você entregar algo, se Deus está te pedindo hoje para você fazer algo, então não tampe os seus ouvidos. Obedeça ao Senhor. Por quê? Porque quando nós obedecemos, né, Jesus, ele nos dá a recompensa. Ah, Micaela, então quer dizer que eu tenho que viver com interesse, obedecendo a Deus para que Ele possa me dar as coisas? Não, você tem que viver em obediência porque Deus é seu Pai e porque o nosso mundo não é esse. Nós pertencemos a outro mundo e se nós realmente amamos a Deus e nós honramos o que Ele fez por nós na cruz, nós precisamos sim levar a palavra, semear a palavra. O mundo ele vai ser corrompido para sempre, porque isso está escrito na Bíblia. Mas não é porque ele está corrompido que a gente não pode semear a palavra de Deus. Assim como existem as pessoas más, existem também as pessoas boas e aquelas pessoas que precisam ser salvas. Que elas podem ser salvas através de você, através de mim. Então, não deixe de semear a palavra. Não deixe de ser obediente a Deus. Seja essa pessoa, né, a quem Deus entrega e Ele sabe que você é fiel, que você vai cumprir, que você vai fazer muito mais do que o que Ele espera. Deus, Ele já te deu a capacidade. Tudo que nós temos por misericórdia e por graça de Jesus. Nós não temos porque merecemos, porque nós não merecemos nada. Se não fosse a misericórdia de Jesus ter passado por todo o processo para morrer pela gente, nós nem sabíamos como é que estaríamos hoje, né? Então, que Deus ele possa te abençoar, que você seja semente na vida do outro, que você fale de Jesus, não tenha vergonha de falar sobre Jesus. Saiba de uma coisa, né, que no lugar da tua vergonha, Deus vai te dar uma dupla honra. Eu não sei o que você está passando agora, mas eu tenho certeza que Deus ele vai cooperar isso para o teu bem. Amém? Então vamos orar? Querido Deus e Pai, muito obrigada por mais um dia. Obrigada, Senhor, porque através da Tua palavra hoje nós possamos estar aqui falando, né? E tem milhares de pessoas que vai me ouvir, eu não sei quem, mas vai me ouvir. Muito obrigada, Deus, porque Tu entregou o Teu Filho na cruz para morrer por nós, para que hoje a gente possa estar aqui, tendo esse livre-arbítrio de falar diretamente com o Senhor. Obrigada porque o Senhor nos deu o Espírito Santo. Obrigada, Deus, por tirar nossa cegueira espiritual. Muito obrigada por nos revelar a verdade. Obrigada por nos dar a capacidade de obedecer. Deus, que nós possamos ser filhos fiéis, sabendo do Teu poder, sabendo que apenas basta de Ti um estalar de dedos para que tudo possa acontecer. Eu confio, meu Pai, eu sei que mais de Ti o Senhor tem para nós. E é isso que nós queremos. Eu não sei, Deus, quem vai ouvir essa mensagem, mas abençoa essa pessoa, abençoa os projetos, abençoa a família. Quebra, Senhor, toda a armadilha que o inimigo preparou para essa pessoa. Eu ordeno, Senhor, que todo espírito maligno saia de perto dessa pessoa para que ela possa te enxergar, para que ela possa, Senhor, te amar, para que ela possa ver, Senhor, que Tu é grande, que não existe nenhum impossível para Ti. Muito obrigada, Pai, pela Tua palavra e obrigada por todo o discernimento que o Senhor nos dá a cada manhã. Eu te peço, Senhor, que nos dê uma semana abençoada, que abençoe tudo que a gente tocar, para que prospere sendo de acordo com a Tua vontade. É o que eu te peço hoje e para sempre, pelo poder do nome de Jesus. Amém.
Gente, esse foi o nosso devocional. Espero que você tenha sido abençoado. Não esquece de deixar o seu curtir aqui no vídeo, compartilhar nossa mensagem, se inscrever no canal e comenta, tá? Seja semente na vida do outro, para que Deus também possa transbordar na sua vida. Não seja um filho desobediente, obedeça a Deus, porque eu tenho certeza que Ele vai te honrar. Amém?